Israel na grande tribulação. Como fica o papel do povo eleito de Deus em toda essa cronologia do Apocalipse? Eles estão destinados a esse sofrimento? E as duas testemunhas, as figuras enigmáticas que vão pregar aqui na terra e fazer coisas extraordinárias, como descer fogo do céu. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Apocalipse. Como já discutido dentro da estrutura do livro de Apocalipse, a igreja aparece exatamente no começo, até o capítulo 3, e depois somente no final, quando volta com Cristo para a batalha do Armagedon, e no meio do livro se encontra o povo eleito, o povo de Israel. E a sua primeira aparição é no capítulo 7, quando fala dos 144 mil selados. É o próprio João quem diz que são 12 mil pessoas, cada uma de cada tribo, sendo 12 tribos, 144 mil, então, israelitas. O motivo disso ser evidenciado, e é importante, é porque algumas denominações, na verdade, algumas seitas, acreditam que esses 144 mil é o número total de pessoas da face da Terra e da história da humanidade que serão salvas, né? Um número absurdamente pequeno. Esse número não corresponde ao povo gentil, ou seja, povo não judeu, de nenhuma forma, muito pelo contrário, como o próprio João deixa claro, é referente aos israelitas, é referente ao povo judeu. João, em seguida, no mesmo capítulo, tem uma visão dos glorificados, um povo de toda nação, língua, ali no céu, glorificando ao Cordeiro, e pergunta de onde vem esse povo para o qual Cristo vai dizer que provém da grande tribulação. Pessoas mártires, todos esses mortos, sendo israelitas e gentios, ali no céu, por não terem negado o nome de Deus durante esse momento difícil aqui na terra. E a conversão, tanto do povo judeu, que historicamente não reconhece Jesus como Messias, como também de outras pessoas, de outros perdidos, de outros gentios, se dará principalmente porque Deus vai levantar duas testemunhas, dois homens, duas figuras que durante 3 anos, como diz o capítulo 11 de Apocalipse, vão pregar, vão anunciar o evangelho sobre a terra. Essas duas testemunhas farão coisas extraordinárias, como fechar o céu e abrir o mar, e ninguém poderá detê-las. Elas, inclusive, terão poder para ferir de morte todos aqueles que se oporem a elas. E a única figura capaz de parar as duas testemunhas será o próprio Anticristo. Depois de ter dado o tempo pré-determinado por Deus que essas duas pessoas haverão de pregar sobre a terra, o Anticristo, então, a besta, vai assassiná-las. Seus corpos serão expostos em praça pública e para o mundo isso será um grande motivo de júbilo. A Bíblia dá a entender que simultaneamente o mundo todo reagirá a esse acontecimento com muita alegria e que será motivo, inclusive, de troca de presentes. É por causa dessas duas testemunhas que haverá muita conversão durante a grande tribulação, seja dos próprios judeus, seja de outros povos, e por causa dessas pessoas que se converterão a Cristo, não aceitarão a marca da besta e nem o governo do anticristo, é que elas serão assassinadas, correspondendo então ao que João vê no capítulo 7. E em seguida, o capítulo 12 do livro de Apocalipse, a mulher e o dragão, um dos mais difíceis de se interpretar, vai falar de novo sobre a nação de Israel. Interessante, capítulo 12, Israel, 12 tribos, e assim por diante. No meio desse capítulo vai contar também um pouco da história pregressa do diabo. Esse capítulo é tão enigmático que realmente vale a pena a gente fazer a leitura. Vamos lá? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Somente com um bom entendimento de Gênesis, a interpretação desse capítulo fica bem mais fácil, porque é notório a referência a Israel. Israel é a mulher grávida, vestida do sol e que as luas estão por debaixo de seus pés. O fato dela estar grávida e ter dores de parto remonta à promessa feita em Gênesis 3,15. Logo após a queda do homem, Deus amaldiçoa a serpente, dizendo que da mulher nasceria aquele que lhe esmagaria a cabeça. É a partir desse momento que, através dos filhos de Adão e Eva, se ramificam duas genealogias,
as do filho do diabo por Caim e aquela da promessa, aquela por a qual tinha uma esperança de que se viria esse varão que esmagaria finalmente a cabeça da serpente, continuada por Sete e que vai levar até Jesus Cristo. Como a mulher encontra-se grávida, aqui é uma referência a todo o período antes ou até a expectativa da chegada de Cristo, todos os desafios que a nação de Israel passou e todos os intentos do dragão e da serpente para que isso não acontecesse, que começa no próprio Caim matando Abel, depois com a corrupção generalizada da humanidade em que anjos caídos copulavam com mulheres gerando gigantes aqui na terra. Depois, através de Cã, filho de Noé, que comete uma abominação contra o seu próprio pai. Depois, até Faraó, que vai ordenar o assassinato de todas as crianças nascidas israelitas para que justamente não chegássemos até Moisés. E depois, um longo caminho de Moisés até Cristo, que também em seu nascimento, Herodes havia ordenado o assassinato de todos os bebês. São alguns dos momentos-chave principais da história de Israel antes do nascimento de Cristo que demonstram todos os intentos do diabo, da antiga serpente, para que isso não acontecesse. Mas a mulher sim deu à luz e o seu filho foi arrebatado para o trono de Deus, contando a história da morte e ressurreição do nosso Salvador. O texto é tão específico a ponto de dizer que esse dragão tinha uma cauda que arrastava a terça parte das estrelas do céu. As estrelas são os anjos, está dizendo literalmente que o diabo levou consigo a terça parte desses anjos. E essa história que agora a segunda etapa do capítulo 12 começa a contar a partir do versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí o texto vai continuar. E por último vai dizer que o diabo, o dragão, continua pelejando contra a mulher, mesmo depois de ter tido o seu varão. Mas o versículo que mais vale a pena aqui para encerrar é o número 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Conta literalmente a história da igreja, de todos aqueles que professam a fé no Jesus Cristo, e os intentos constantes do diabo até o fim da nossa história para nos tirar do caminho verdadeiro. Eis então a cronologia. Por que Israel não creu no Jesus Cristo como o seu Messias? Eles haveriam de crer então nesse último homem que viria em seu próprio nome, o Anticristo. Israel fará uma aliança com esse homem. Fará uma aliança com ele porque esse é um homem que virá propondo paz, propondo união entre judeus e palestinos, propondo finalmente o fim de todas as batalhas e lutas que esse povo historicamente sempre teve, desde que Abraão concebeu a Ismael. O anticristo também ajudará o povo de Israel a reconstruir o seu terceiro templo, a coisa que eles mais anseiam. Os judeus até o dia de hoje mantêm um relato, mantêm um acompanhamento de todos os nascidos da tribo de Levi. Eles também já reconstituíram boa parte das propriedades que devem de compor o seu templo. Eles estão só esperando que o seu templo finalmente seja reconstruído para retomar com todas as atividades de sacerdócio e de sacrifício. Eles vêm treinando o seu próprio povo para esse momento. E é porque o anticristo conseguirá alcançar a paz entre esse povo e a Palestina, e porque ele os ajudará a reconstruir o terceiro templo, que Israel fará aliança com eles, até que, como diz Daniel, capítulo 9, versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, após haver ajudado Israel a ter o seu terceiro templo, o anticristo se colocará como Deus e tentará impedi-los de oferecer os seus sacrifícios ao Deus verdadeiro. Com isso, Israel se volta contra eles, inicia-se a grande perseguição. Tanto Israel agora como o povo gentil ouvirá a pregação das duas testemunhas e com isso serão convertidos. Apesar de que a idolatria do povo judeu em relação à lei os impediu de ver que Jesus Cristo era o seu Messias e de que o anticristo será um homem abominável que os levará à morte, perseguição e ruína, Deus, através do Apocalipse, mostra que ainda assim tem um plano para esse seu povo eleito. Ele levantará duas pessoas que pregarão e com isso converterão muitos judeus, mas no final, o mais importante é que Cristo e a igreja descerão para resgate a Israel e governança do novo céu e da nova terra a partir de Jerusalém. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com alguém e te vejo na próxima.